Peguem a sua Bíblia. Se tiver também no celular, fique em paz. Abram comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 9. Livro de Mateus, capítulo de número 9. Versículo de número 37. Mateus 9, 37. Diz assim a palavra de Deus: Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Vou repetir. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Aleluia. Este texto, ele fala sobre Jesus. Em um dos seus atos de ministério, Jesus, certa feita, ele percorria por todas as cidades e aldeias naquela época. E o que Jesus fazia toda vez quando ele entrava numa cidade, numa aldeia? Ele ensinava nas sinagogas, ou seja, ele pregava o evangelho do reino de Deus. E não só isso, Jesus, ele curava todas as enfermidades e moléstias daquele povo, porque cada cidade tinha um povo e cada povo tinha uma necessidade, e só Jesus poderia suprir aquela necessidade. E certa vez Jesus, vendo a multidão, ele teve grande compaixão. Por quê? Porque Jesus percebeu que aquele povo andava cansado, sobrecarregado, como ovelhas que não têm um pastor, que não têm um líder. Pode observar que homem ou mulher que não tem um líder, que não tem um pastor, ele é sobrecarregado, ele é cansado, porque não é alimentado pelo seu líder e pelo seu pastor. E Jesus percebeu isso naquela multidão. Quando Jesus percebeu isso, ele olha para os seus discípulos, neste versículo que acabamos de ler, ele diz: a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Qualquer igreja evangélica que você for visitar, você vai perceber literalmente que tem mais gente sentada do que de pé. Por quê? Ninguém quer colocar na seara. Pode observar. Jesus, ele curava doenças e enfermidades. Só que existe uma diferença entre doença e enfermidade. A doença, ela ataca o físico. Certa vez a Bíblia diz que um homem, ele estava prostrado, deitado em cima de uma cama, paralítico. Ou seja, essa doença atacou o seu físico. E quando Jesus vê aquele homem paralítico na cama, Jesus diz: eu vou curar ele. E ele foi curado. E a diferença de doença e enfermidade é que tem enfermidades que elas são espirituais. Certa vez Jesus estava pregando e trouxeram um homem endemoniado, cego e mudo. Ou seja, na algo espiritual de nascença. E Jesus curou aquele homem começou a ouvir e a enxergar. Quando Jesus olha para aqueles discípulos, ele diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quando Jesus fala de seara, ele fala de uma extensão de terra cultivada. E o versículo diz que Jesus teve compaixão daquele povo. A pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: como você vê as pessoas do seu bairro? Você vê com compaixão, assim como Jesus viu aquele povo? Para onde os teus olhos estão olhando? Onde os seus olhos estão fixos? Em um templo, em uma casa, em um carro? Não que isso seja bom, é muito bom. Mas para onde você está olhando? Eu e você, nós somos
trabalhadores de Deus. E muitas vezes ficamos cansados, desanimados, sim. Mas quando você se sentir cansado, desanimado, fadigado, porque trabalhar na obra de Deus não é fácil, ficar de pé com a mão estendida não é fácil, mas todas as vezes que eu e você se sentimos fracos, desanimados, entristecidos, que possamos pedir força e renovo do céu, porque aí sim nós vamos continuar a trabalhar na seara. Você, homem e mulher de Deus, você é um grão que um dia foi semeado por alguém. Você ouviu a palavra através de alguém, alguém chegou até você, e agora você é um fruto. Você é um fruto. Portanto, eu e você, nós podemos gerar mais frutos ainda, na nossa vizinhança, no bairro, no município, no estado, na nação. Você tem colhido frutos. Pessoas olham para você e querem conhecer o seu Deus. Aquela mulher passa uma tribulação, mas é firme no Senhor. Que neste culto de sexta-feira, Deus nos ensine a adubar essa terra. E eu e você